bem com você? Eu sou Adriana Malta, presidente da Associação Mulheres Restart aqui no Rio de Janeiro, e a gente começa um novo ciclo de gravação do podcast Pertencer. Ser com SER em maiúsculo, ratificando o nosso potencial de existir. Aqui a gente fala de pertencimento, de autorreconhecimento e de alta potência. Aqui é alta performance. E a gente só traz mulheres aqui incríveis. Acabamos de gravar o primeiro episódio e agora, nesse segundo, gente, a gente traz novamente Selma Machado, aqui do Olá, é um meu lado prazer. esquerdo, maravilhosa. À minha frente, Márcia Gomes, uma potência no mercado de eventos. E a doutora querida Ana Ribeiro, aqui na minha diagonal esquerda, maravilhosa. E essas mulheres que já aparecem, que já falam, que já são, que já têm as suas imagens aí em rádio, televisão, revistas poderosas, maravilhosas, vêm nesse lugar falar de si. Será que é tão fácil assim falar de si quanto é fácil falar do que fazemos? Porque muitas vezes é muito mais fácil falar sobre o que fazemos, nossos papéis na sociedade, das nossas conquistas, do que falar sobre quem somos. Hoje queremos olhar para o momento em que cada uma de nós começou a reconhecer a própria existência, a própria voz e o próprio valor. Quando você começou a pertencer, hein? Em que momento da sua história você percebeu que seu restart havia começado e decidiu reconhecer, acolher e assumir quem você é? Para além de tudo, o que você faz ou o que você conquistou. Será que é difícil só para a gente que está aqui nessa mesa? Ou não? Eu vou começar com essa mulher maravilhosa, com a Ana Ribeiro, Ai, querida. que está aqui depois de um procedimento estético, que está Linda. mais maravilhosa ainda. Ai, Ela já gente. está rindo. Eu conheço um pedacinho da história dessa mulher para tudo, gente. Para tudo. Mas eu sei que é doutora, que é uma potência, mulher internacionalizada, tá na Europa toda, comandando milhares de mulheres pelo mundo. Mas quem é você, hein, gata? Conta pra gente. Oi, pessoal. Que prazer quando eu recebi o seu convite de estar fazendo esse podcast, né? Falando sobre pertencer, né? E essa caminhada não é uma caminhada tão simples. Mas quem é a Ana? Eu gosto de me apresentar assim, com qualquer lugar que eu vá, em qualquer igreja ou movimento, dessa forma mesmo, para deixar mesmo essa marca, né? Eu sou a extensão da fonte criadora. Eu sou a imagem e semelhança do Pai, Adriana. Então, tudo que eu faço a partir dessa virada de chave, dessa metanoia, vem de fato ser a identidade que eu ativei, que não foi a minha identidade, a identidade dele, né? Então, a Ana Ribeiro, depois de ter sido ativada, depois de ter curado as dores, as feridas, depois de ter entendido realmente o que eu vim fazer aqui nesse mundo, aí sim eu assumi a verdadeira Ana de nome, a verdadeira Ana de profissional realmente, e assumi esse novo papel que já estava ali desde sempre, só que eu não sabia por conta dessas feridas, né? Então, a gente vê as pessoas que estão evoluindo, rompendo ou aparecendo muito nas mídias, mas a gente precisa entender essa história para dar incentivo para as outras, para mostrar, olha, não foi fácil chegar até aqui, mas é possível. Se foi possível para mim, é possível para você também. Só que você tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem de assumir coisas que você tinha medo antigamente, Ela né? já deu uma aula pra gente aqui. Em um minuto que ela falou, a minha cabeça já explodiu aqui. Tudo bem, a gente tem que ter coragem. Mas eu quero saber uma coisa. Sim. Essas feridas que você diz que estavam tão latentes dentro de Sim. você, te fez fazer algum tipo de aliança errada? Nossa!
Muitas alianças erradas, né. As dores que eu carrego, né, que é por conta do meu traço de caráter, que é a dor do abandono, Adriana, ela mascarou, na verdade, aquilo que eu nem sabia que eu carregava. Por exemplo, a minha dor do abandono, tudo o que acontecia na minha vida era relacionada a eu ser abandonada, abandonada por parceiros, abandonada por colegas, abandonados por parentes, e eu achava que eu era o patinho feio, que ninguém gostava de mim. E aí, por consequência disso, eu achava que quando alguém me estende a mão, colega, quando alguém me estendia a mão, mas eu não sabia a intenção dessa pessoa, eu acabava caindo em armadilhas erradas e fiz muitas alianças erradas. Por exemplo, eu tive uma empresa chamada Atual Treinamentos, aonde eu fiz uma aliança errada, onde eu já ganhei muito dinheiro com essa empresa, né? De treinamentos normativos, mas a minha aliança foi com uma pessoa errada que não colocou o negócio à frente para crescer por conta dessa ferida que eu tinha. Relacionamentos errados. Fui noiva de um pastor, onde ele me feriu muito, ele me enganou muito, ele passou a perna, porque eu tinha a dor do abandono. Então, qualquer pessoa que falasse, você é linda, maravilhosa, Já eu te ia. levava. Então, essas feridas mascararam uma dor que eu não sabia que eu tinha, e, por consequência disso, acabava caindo em várias alianças erradas, né? Então, a família, por exemplo, a família já não tinha mais crédito da família, porque eu já tinha passeado por várias profissões. Primeira profissão, né, pedagoga, professora, pedagoga, psicopedagoga clínica, já tinha tido e tudo isso, sim, não foi à frente. Já tinha tido empresa, não deu certo. Já tinha sido coordenadora, acabou, depois da pandemia parei. Fui ambulante. Pô, uma mulher que tem essa qualificação toda vai ser ambulante? Pô, que mulher é essa? Não sabe o que quer, né? Tem um altos e baixos na vida o tempo todo, então eu não acredito em mais nada que essa mulher faz. E isso aconteceu muito comigo, né? E aí, realmente, a gente vai passeando por essas nuances. Hoje, né, eu tenho um livro onde eu escrevi tudo isso também, mostrando essas fases, né? As fases da minha vida de altos e baixos e de descrédito das outras pessoas. Mas aí o que que acontece? Você mesmo não sabe quem você é, qual é o teu propósito aqui na Terra. E percebam, tá, meninas, eu não estou falando da sua religião, para mim pouco importa. A minha religião, eu sou cristã, eu sigo a Cristo e eu transbordo a vida de Cristo hoje, mas eu era cristã também há 10, 20, 30 anos atrás, eu não sabia disso. Para mim, eu tinha que ter a igreja para mim era só aquele quadradinho, onde eu tinha que cumprir aquele papel, mas eu não tomava a posição de filha, de reinante, de governante, porque eu mesma não sabia quem eu era. Então, eu estava vivendo no automático do inconsciente, vivendo por viver, A gente falava do inconsciente, né, Selma, aqui, né? do inconsciente, vivendo por viver. 95% de nós somos inconscientes e 5% só de consciente. E aí, na virada de chave, aonde que eu mexi, aonde que eu aumentei? Foi o nível da minha consciência, ativando a minha identidade, ativando a minha essência e indo para o propósito aqui na Terra. E aí as Maravilhosa. coisas começaram a acontecer. Então, todas as feridas que eu tive na minha vida, que foram N, a gente tem mais ou menos um acúmulo de 45 a 50 feridas emocionais, de travas que trava a gente e a gente não sabe a gente não sabe mesmo, tá? Que aquela ferida lá da minha primeira infância me travaria para saber escolher marido. Escolhi marido errado. Aquelas travas que eu tive, eu não sabia me encontrar no profissional. Estava pulando de galho em galho, tentando uma profissão. Aquelas feridas do abuso de 7 anos de idade que eu sofri, eu não sabia que eu ia ter tanta resistência e cair em grandes outras armadilhas emocionais, sexuais. Não sabia disso. Por quê? Eu estava ativada na dor e não na potência da minha identidade, da minha essência. E aí, quando a gente ativou esses 5%, aí as coisas começaram a fluir. Então, toda a dor que eu tive na minha vida, ela serviu para isso, para reescrever essa história, a verdadeira e única história da minha vida, onde eu entendi qual era o meu posicionamento, o que eu nasci para fazer. Eu nasci para ser pedagoga, professora, o que eu nasci para fazer? E aí as coisas começaram a fluir de fato, né? Ah,
casamento que não deu certo, casamento que deu certo durante 16 anos, com muitas dores da violência doméstica, mas que ali foi um preparo para fazer hoje o que eu faço, né? Ia Ter falar isso. apanhado tanto na vida, né? Tanto desse relacionamento, ter perdido um filho que foi traficante da favela de Acari, foi um preparo também para a mulher hoje forte, corajosa que eu sou. Antigamente eu sabia disso? Não. Antes eu achava que eu tinha jogado era pedra na cruz. Falei, meu Deus, joguei pedra na cruz, eu perdi casamento, não deu certo. Fui noiva de um pastor que me deu um golpe. Meu filho eu tive que enterrar com 18 anos. Fui casada com outro relacionamento que também deu problema. O filho com um transtorno mental. Cara, o que me resta agora? Então eu joguei pedra na cruz, né? Não é Ser nada eu, disso. né? E aí, Ser eu. realmente, quando resgatei o meu eu, Ana, Aí você restarta. aí metanoia completa. Aí Lindo, eu né? entendi o que aconteceu, por que aconteceu todas essas dores, né? A dor não pode ser maior do que o propósito. E aí eu entendi isso. E aí, olha que coisa interessante, Adriana. Nessa busca de saber o que eu sou, o que eu vou fazer, veio de presente algumas questões, né? Eu me tornei terapeuta integrativa, aonde eu estava vendendo pão com ovo no meio da rua, pude pagar o meu curso. Ali naquele momento, onde eu estava realmente na minha maior fragilidade profissional, todo mundo falava assim, cara, tu não merece estar aí. Nessa barraquinha, vendendo isso no meio da rua, sendo ambulante, você tem profissão, por que você está aí? Só que ali Deus estava me resgatando de mim mesma. Eu estava afundada as minhas feridas. E ali Deus foi tratando, eu fui estudando, fui me qualificando. E aí fui me preparando para aquele momento que o Senhor falou, agora você entendeu o que você nasceu para ser. Que maravilhoso, né, gente? Que escola, que testemunho, né? Eu já conheço um pouco da sua Sim, história, mas te sim. ouvir é realmente muito especial. Márcia, você agora, uma mulher de tantas vivências, que faz um trabalho incrível voluntário, a gente conhece um pouco da sua história. No final, a gente vai deixar nossas redes sociais aqui. Mas eu quero saber de você, por dentro. Quem você é? Ouvindo a Ana ali, né? A gente acha que tem problema, né? E a gente não tem problema, na verdade. A gente procura problema, né? O problema até vem para a gente, mas se a gente estiver estabilizado, se a gente estiver bem, você vai conseguir resolver ele da melhor forma possível, né? E a Márcia é meio assim, sabe? Eu sempre tive muitos desafios na minha vida, muitos desafios. Primeiro, por ser negra, não é fácil, né? Todo mundo sabe disso, né? A gente vive num país que tem o racismo velado, né? Eu já sofri muito com isso, principalmente quando eu entrava nas lojas, que vinha o segurança atrás para ver se a gente estava pegando alguma coisa. Isso era muito Você vem de doloroso, que né? bairro? Eu venho de Brasília, né? Eu Ah, sou você. brasiliense, Ah, sou brasiliense. candanga, né? Vim para o Rio com 14 anos, né? Comecei a trabalhar com 15, né? Veio para que bairro no Eu Rio de vim para o Janeiro? Meia. Meia. Meia, Veio nobre. é. Veio nobre. Veio bem, né? Veio bem. Mas não era bem assim, né? A gente veio bem para a família, né? Mas assim, a gente teve que correr atrás do nosso, né? Não tem, a Imagina. gente fui muito bem recebida na minha família, mas eu tinha que correr atrás do que eu queria, né? E correr atrás do que a gente quer nunca é muito fácil, né? Mas quando a gente tem propósito, não tem como dar errado, né? Então eu sempre digo hoje que a Márcia é produtora de evento, diretora de revista, a mentora e CEO de uma associação, teve que se reinventar. E hoje a Márcia teve que entender quem é a Márcia, né? E conhecer quem é a Márcia é doloroso. É muito o que a Mana falou. A gente passa por essas camadas todas, né? Por essas injustiças todas, né? E a gente acaba tendo que se fazer pertencer. Então, assim, o teu projeto eu acho muito lindo, muito incrível. Ele resgata mesmo o pertencer da mulher, né? E isso é muito importante para a gente, muito importante. Então, eu me conheci. Hoje, o meu restart mesmo é entender que eu posso fazer tudo aquilo que eu faço, mas eu primeiro tenho que fazer por mim, né? O que é difícil, gente. Para mim, que tem um coração do tamanho do mundo, eu tenho Pois mesmo, é. entendeu? O É trabalho que você difícil. faz é É difícil é você irretocável. parar e falar assim, não.
não para algumas situações. O não, para mim, para muitos é libertador, mas para mim ainda é doloroso, entendeu? Dizer não, para mim, é muito difícil. Mas eu estou aprendendo, viu? Estou aprendendo. Também E, com uma terapeuta do lado, não pois tem, é. Não tem deve ser só como. tapão, né? E, Deve ser só tapão, plá, plá, plá. e ela me incentivou a fazer também a Com escola de certeza. terapia. Daqui a pouco estamos aí juntinho aí como colegas, como terapeuta. E assim, a escola da Ana é maravilhosa, gente. Se vocês tiverem oportunidade, não sabe ainda o que vocês têm que pertencer, façam a escola de terapia, porque ali você, além de você ajudar outras pessoas e depois também rentabilizar isso, você também vai se ajudar e vai entender um pouquinho do seu eu, né? E vai passar a pertencer, né, a esse mundo que não é fácil, né? Mas eu faço tudo com muito carinho, né, com muito amor, mas hoje eu tento me priorizar o máximo possível. Qual o momento que você entendeu que você existia? No momento que eu entendi que o não era essencial na minha vida. Tinha que ser dizer o não para as atitudes que eu tomava comigo mesmo, me deixava machucar e levava isso, guardava, né, tornando as feridas, né, e achando que está outro dia, né, e de vez em quando a gente volta e dá aquelas lambidinhas na ferida, que não é legal, né, e aí acho que foi a minha virada de chave, foi o dizer não. Mas você precisava dizer sim para ser aceita? Era isso? Às vezes sim, às vezes sim. Às vezes você acaba tendo que agradar todo mundo para se sentir pertencente. Hoje eu já não faço mais isso, E a entendeu? sua imagem? Como você se vê? Hoje eu me vejo como uma mulher forte, uma mulher que sabe o que quer, que sabe comandar tudo aquilo que coloca a mão, né? E ser uma boa líder. Hoje eu consigo ser uma boa líder. E entendendo que a liderança é realmente estar todo mundo ali do seu lado e não você à frente deles, mas do lado de todos. E carregar esse time junto. Isso, para mim, é o que me motiva muito mais hoje a ser quem eu sou. Você se sente mais livre, então, mais liberta, Sim. a partir desse autoconhecimento? Sim, com certeza. Quando você se conhece, não tem como você voltar atrás. Não tem como você voltar para aquele princípio que te machucava, que não te fazia andar, né? Hoje eu consigo andar, porque eu entendi aonde eu quero chegar. Eu entendi o meu Quanto tempo propósito. tem isso, Márcia? Tem muito tempo? Não tem. Isso aconteceu na pandemia. Quantos anos você tem? Eu estou com 55 55 e 30 anos. de carreira. 30 de carreira. E você diz, então, a gente tem o quê? 3 anos da pandemia? 4 anos 4 da anos. pandemia? 19, né? Mais Foi ou até menos. 2022, por aí, né? É 7 anos da pandemia já. É. A pandemia foi Mas 2019. 7 anos, né? 2019. Eu acho que tem mais ou menos 5 7 anos. anos. Uns 5 anos Uns por aí 5 que anos, você Eu olha entendi, para Eu dentro, entendi o que eu tinha que ser. se entende, se vê. Exatamente. Só por uma curiosidade, eu vou passar já para essa pergunta para a Selma. Mas eu não sei se você sabe, você que está assistindo a gente, ou as meninas aqui na mesa, eu passei 7 anos sem me olhar no espelho. Por isso que eu fiz a pergunta da imagem, doutora Ana também, não sei também se passou por isso, ou a Selma mesmo. Eu passei dos 10, desde quando meu pai faleceu, mais ou menos 10 a 11 anos ali, até a minha conversão aos 18 anos, eu não me olhava no espelho e não sabia como era a minha imagem. E é literal, não é você saber como é seu rosto e dizer que você é feia, não. Sim. Eu não sabia como era o meu rosto. Que louco, Como né? eu estou olhando aqui para Sim. vocês, eu não sabia. Como que você é, Adriana? Eu não sei. Você não achava importante? Não, a Saber minha mãe, disso, a né? minha mãe dizia que eu era feia. Quem que quer olhar para coisa feia, gente? Ninguém, né? E o mais interessante é que eu passei por um período de assexualidade. Não sei se você que está aí me Sim. escutando já ouviu falar sobre isso. Eu não me sentia nem como homem, nem como mulher. Você se perdeu de você. Identidade, Me né? perdi de Totalmente, identidade. E aí, totalmente. era muito interessante que, quando eu estava perto de algum criança, né, adolescente ali, que era um menino, enquanto tivesse outras pessoas, eu estava bem. Se saíssem todas as pessoas, ficasse eu com o menino,
eu começava a ficar desesperada pelo menino, porque tinha aquele momento da adolescência da gente, que a gente, aquela coisa de que vai namorar um menino, sabe? Aquela eu gosto do menino, Aquele o menino gosta olhar. da menina. E se eu ficasse com algum menino ali, eu pensava assim, todas as pessoas em volta vão achar que ele tá querendo namorar a Adriana. Coitado dele. Ó. Ele vai tá passando por isso. A Adriana é feia. É Eu pensando, humilhação para é ele, né? humilhação para ele. E eu me A preocupava ela não rejeição, com isso pensava é isso. nela, rejeição, né? tá, Adriana? Ela não Total. pensava Isso é a nela. dor da rejeição, e rejeição. o inconsciente, ele trabalha isso. Trabalha isso. Exatamente. Trabalha aí exatamente. esse teu comportamento Sim, na sim. gente, Graças a entendeu? Deus, sou curada hoje. Isso, Amém, amém. Louvado seja o nome do Mas Senhor. não ir Hoje para eu esse... passo exibida com meu marido lindo, ainda Isso digo aí. para ele, aproveite Glória a que você tem Deus. um mulherão, É hein? isso aí. Ainda mais que eu sou mais É sobre baixa que isso. ele, então sou mulherão mesmo, né? Porque aí eu sou. Você já é alta, né? Já é autona, né? Já tem presença. Mas essa questão da imagem- E escutar a sua fala parece muito distante, né? Mas muita gente se vê dessa Muita. forma, né? Eu nunca tive dificuldade de me olhar no espelho e achar qualquer coisa de ruim. Eu tinha dificuldade de olhar no espelho e dizer assim, eu me amo. Isso eu tinha dificuldade. Esse reconhecimento. Isso eu tinha muito dificuldade. Eu olhava, tá legal, vamos embora. Tá legal, vamos embora. Hoje não. Hoje eu vou no meu espelho, eu digo assim, olha, eu amo muito você. Você é isso. preciosa para Jesus, você é menina dos olhos dele. Hoje eu falo. Que entendeu? delícia. maravilhosa. E isso é muito bom, porque você acaba entendendo que você é uma Tem pessoa valor, né? que tem valor. Valor. Entendeu? Sim. Que você é pertencente realmente. É né? isso. E quando você se entende isso, acabou, não tem como dar errado, cara. Não, E ouvir não a é. Adriana falar isso é muito doloroso, porque a gente ouvir uma pessoa, não é porque é homem ou mulher, alguma pessoa falar sobre isso, dói demais. Sim. Porque essas feridas do Do inconsciente, né? Da consciente, primeira né? infância. Sim. Tudo ali. Acaba O fazendo resultado com que a tá lá. pessoa... Olha quanto tempo ela perdeu. 7 anos, gente. Muito tempo. 7 anos muito tempo, contados. Sem olhar no entendeu? É espelho. Sem muito olhar no espelho. tempo. A Adriana muito levou tempo. 7 anos. Tem pessoas que levam uma vida De inteira. repente vai morrer Exatamente. nessa condição, né? É isso. E não sabe que o segredo para resolver essa questão, Adriana, está dentro do inconsciente, e com uma boa terapia a gente consegue resolver isso. Sim. Falou a terapeuta. E é só. Gente, eu também tinha muito preconceito antes de me tornar uma profissional de saúde mental. Eu tinha muito preconceito, tá? Não pense você que era simples assim, não. Imagino. As mesmas falas que todo mundo fala sobre depressão é frescura, Uhum, ansiedade é sim. coisa que não tem que fazer. Mas Hoje eu já pensava muda, assim. hoje mudou um Não, pouquinho. mas eu pensava né? isso também. De Hoje eu hoje faço pra terapia, cá, mas eu achava que Não era não importante. legal. porque realmente a gente não foi criado para Pra isso. buscar o outro como Como- apoio. Exato. A gente não foi criado para Exato. isso. Sim. Então vamos agora para Selma Machado, que volta aqui à nossa mesa. Amiguinha, sua câmera lá. Fala bem pertinho do microfone. Foi sempre assim, esse mulherão, esse sorrisão bonito, com esse olhar intenso? Ou você teve que parar para recomeçar em algum momento da sua vida? Eu acho que a gente está sempre recomeçando. Eu estou sempre recomeçando. E isso é maravilhoso. O bom do recomeçar, para mim, é que eu nunca parto do zero. Então, eu vou recomeçar sempre de um lugar que eu já senti aquela dor, que já foi um desconforto, e eu aprendi com ela e eu subi um degrauzinho a mais. Então, isso me dá um conforto muito grande, porque imagina você ficar recomeçando toda hora do zero. Então, a gente não reseta, né? A gente começa da onde a gente parou e segue. Isso, para mim, é muito importante. Em todos os momentos da minha vida, eu vejo que isso é necessário ser feito, porque é uma fala nova, uma desconstrução daquilo que colocaram lá atrás e que eu preciso ressignificar para seguir. Então, ver pessoas saindo, essa fala da Adriana me toca bastante, porque eu acho que como mulher preta, ninguém nunca acha a gente bonita, a gente nunca é a escolhida. Exatamente. E a gente vai aprendendo com essa dor e ela vai ficando mais fácil de ser ressignificada quando você amadurece o pensamento. Quando você olha no teu entorno, então eu tinha um pai que ele sempre falava, fica assim, não diminui isso,
porque a gente sempre tinha que alisar cabelo, fazer não sei o quê. Como eu tenho Ferro quente, ferro né, quente, gente? Horrível. mas amor de como, Deus. para mim, porque não vim, eu tive uma família muito preta, mas eu tinha uma família muito branca, porque a minha mãe era uma pessoa branca e o meu pai era uma pessoa preta. Ele me estimulava o tempo inteiro, né? Minha mãe era mais quietinha, mais silenciada, mas com o tempo a gente vai aprendendo que os tropeços fazem a gente mais forte. E eu me agarrei nisso. Então, todas as vezes que alguém dizia alguma coisa que não era o que eu queria ouvir, aquilo me deixava mais forte. E foi assim que aí eu gostava de me olhar? Acho que não, mas eu sou leonina. Então, quanto leonina, sou uma pessoa super vaidosa, estou sempre querendo estar na frente, sou competitiva, e para as pessoas isso sempre foi um problema. E na adolescência, muito hormônio ali, eu comecei a achar que isso também era um problema. Então, comecei a olhar para baixo, andar mais curva, para poder parecer igual. Porque isso também vinha dos meus, né? Do ambiente, né? Do É, contexto, porque, né? por exemplo, como eu era muito vaidosa, isso acabava incomodando também os meus. Então, eles acabaram me distanciando, né? Porque Te eu era excluindo, me né? excluindo, porque eu era uma pessoa diferente. E aí eu queria ter casa, eu queria ter as coisas, e isso já não E cabia você naquele disse que pequeno espaço. conseguiu E isso eu aos consegui. 23 Com anos? 20 anos, 20 anos. eu tive uma depressão porque eu já não tinha isso, eu comigo, porque eu não tinha terapeuta e eu não tinha ninguém para poder trocar sobre isso, porque a minha cabeça estava muito já diferente daquilo que era o meu contexto. E com 20 anos eu tive uma depressão. Desculpa. É sobre isso, esse é o lugar. Porque eu achava que eu tinha que ter as coisas para ser, porque todo mundo tinha e todo mundo me lembrava como eu não era pertencente. Então, se você eu ia na casa de pessoas que tinham poder aquisitivo, porque eu tinha amigos que me levavam, mas de alguma maneira eles sempre me lembravam que eu não fazia parte daquele lugar. E você sempre vai engolindo, porque você precisa estar em algum lugar para ter um ponto de partida. Porque se você não vai engolindo sapos, isso eu estou falando de anos atrás, né? Porque eu sou uma mulher de 54 anos, então são muitas feridas, e feridas que não são validadas, porque mulher preta não pode, tem que ser forte, tem que fazer, tem que correr, e a gente vai aprendendo que não é bem assim. E a gente começa a se reconectar com a gente, e o tempo vai mostrando, e hoje foi ótimo estar com vocês, porque cada uma dentro dos seus contextos nos fazem lembrar de coisas e fazer com que a gente se sinta linda, maravilhosa, virar essa chave, né? O ponto de partida, como eu falei antes, começou com meus 16 anos, quando eu não me sentia pertencente àquele lugar, eu queria mais, eu queria mais. E cada vez que alguém colocava uma pedrinha ali, eu dava um jeito de ir driblando, só que as pessoas sempre me lembravam que eu não sou bonita, que eu, né, falta alguma coisa. Nossa, e eu ouço isso até hoje, que você não é inteligente, o inteligente é sempre o outro, que o cabelo melhor é sempre do outro, então se você bota o cabelo de um jeito não está bom. E aí eu tirei isso tudo de mim e decidi que você é importante para você e isso vale. Então, se você não quer ficar perto, se você não vê interesse nisso, é sobre você, não é sobre mim. Isso Fica aí, você isso lá aí. com a sua É dor. isso aí, É muito, é Fica muita você, escola nessa mesa. Para entender fica isso, você filha, é com uma sua estrada. dor, Ah, e eu estou deixando cada vez mais você ir. que E eu lindo. estou seguindo. Que lindo. E é sobre isso. Coisa Então, eu linda. acho que isso vem a partir de um autoconhecimento, porque Deus sempre esteve presente na minha jornada, e é por Ele e com Ele
que eu chego em todos os lugares e estou em todos os lugares. Ah, eu também. É, A gente vai se encontrar isso muito aí. nesses lugares aí também, né? Nos veremos em Independente, breve. é sobre isso. Independente de que lugar seja, você sempre cabe. E é isso que eu gosto de falar. Então, como eu falei com ela, eu dei aula na Igreja Católica para jovens e adultos. Amo esse papel. Sou formada em pedagogia, mas nunca quis ir para a sala de aula, porque o meu olhar é muito mais amplo do que uma pequena sala de aula. Então, eu preciso estar com a menina. Então, eu fiz gestão de pessoas na pós-graduação, porque eu entendo que a gente precisa modificar a cabeça das pessoas A como um mente. todo. A mente. Então, eu tenho que estar em todos os lugares. Então, estar dentro de uma sala pequena, fechada, não é o meu lugar. O meu lugar é onde tem uma pessoa que eu possa falar sobre uma questão e ela entender, porque para cada pessoa você vai usar uma linguagem que ela entenda, Claro. porque hoje, quando você abre rede social, e é por isso que eu não tenho rede mais social, porque lá está todo mundo lindo, todo mundo viaja, todo mundo vai para todos os lugares, e isso me incomoda um pouco. Então, eu acho que rede social, vale você colocar uma coisa bacana que você fez? Vale. Mas não é sobre isso. Então, quando eu Não é o cuido de glamour uma só. mulher, Não mesmo. então, quando eu faço uma drenagem linfática numa mulher que está se sentindo inchada, meio esquisita, meio isso, e a gente tem uma construção de fala naquele momento, que ela se sente melhor, aquilo para mim foi melhor do que para ela. Então, já valeu. Então, todas as vezes que eu vou em algum projeto, que eu estou inserida em algum contexto, e eu não sou uma mulher rica, porque a mulher preta tem um caminhar muito longo, né? E a gente precisa trabalhar muito, fazer muito. Mas nessa pequena janela que eu consegui abrir, eu vejo que os meus não estão, porque eles não batem palma para você. Mas todos os outros agradecem, são felizes, e isso preenche todos os meus dias. E é por eles e por todas as pessoas que a gente comunica, porque a gente comunica, você com a sua dor, você com a sua, a Adriana com a dela, eu com a minha, a gente está sempre se comunicando sobre lugares diferentes e que todas as pessoas conseguem olhar e se ver representado em algum momento. Sim. E eu acho que é isso que vale no final, né? Porque você se sentir pertencente, e eu falo isso sempre com meu marido, que é um homem branco, é muito importante a gente sentir parte. Porque quando você não se sente parte de algum lugar, é como se você não fosse nada, você não pertence a lugar nenhum. E como é que seria isso? Então, quando eu vejo a Adriana Malta como presidente, quando eu vejo você dentro de todas as suas questões pertencendo, sendo, fazendo, isso me motiva cada dia mais ser, fazer e pertencer. Então, é Maravilhoso, maravilhoso. gente. É maravilhoso. Mas é mesmo. E eu agradeço a Incrível. todos vocês por Ah, isso. Não, Tá bom? Mas é isso mesmo. Porque Coisa nós somos linda. uma corrente. E essa Exatamente. corrente E que você transforma. percebe É. que todas as nossas questões, no final, a Se gente Se tem uma linha- conectam. Se Não tem conectam. como, porque o É. sofrimento, É gente, ele é isso. meio que É. generalizado, né? Sim, A gente, todo mundo tem seus sofrimentos, mas no final das contas, quando a gente bota ele na mesa, a sim. gente vai como se fosse um quebra-cabeça. Você É vai Sim. encaixando isso, a um gente com o outro, encaixa e a gente entendeu? se encontra, É, né? Ó, mas nós Exatamente. estamos finalizando e eu vou dar 2 minutos para cada uma para dar um recado, para mandar uma mensagem para quem está lá nos assistindo, a partir da sua história. O que você pode sugerir para o outro? Quer começar, Márcia? Ah, eu quero te deixar um negócio bem legal para falar. Então tá, É, procura deixa aí. 2 Vai com a minutos. Aninha que eu vou. Então, é. Ana, você, lá. Bem, para você que está me ouvindo aí, não desista do seu sonho. O que você tem que fazer com o seu sonho? Você tem que submeter ele ao propósito do Senhor, estudar, se qualificar, buscar ajuda, falar com pessoas, se conecta, se abre, porque Deus ele está pronto para te abençoar, para entregar o reino nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque essa terra está prontinha para que a gente governe ela. Exatamente. Está tudo pronto. Seja o que você quer fazer na sua vida. Governe as suas emoções, busque ajuda e se dedique. O sucesso, seja ele qual for o que você está buscando, ele é alcançável.
a partir do momento que você não desista de você. É isso. Exatamente. Traga para a sua vivência ferramentas de autoconhecimento, entenda quem você é, dentro da tua personalidade, dentro do teu traço de caráter, dentro do teu comportamento e mude ele para melhor, porque todo sonho, ele só realmente acontecerá com sucesso quando você, de fato, melhorar e mudar aqui dentro. Tudo que você precisa que mude fora, precisa que mude dentro. E não esqueça que você também é a extensão dessa fonte criadora. Você cria essa situação. Amém. Você cria a sua verdadeira realidade. E a circunstância que você vive hoje não é a sua verdade. Entendeu? Então, isso é só um tapete para você pisar, para que você alcance o sucesso. Então, busque ajuda. Fale com pessoas e se conecte. Exato. Não Achou, desista Marcinha? desse sonho. Não, nós tiramos, eu vou ter a cabeça mesmo. Então vamos lá. Eu só complemento aqui o que a Ana falou. Cara, ela falou tudo. A gente nem precisava falar mais nada aqui. Ô, tá? meu O que ela Deus. falou É verdade. já foi isso, né? Mas assim, eu vou falar enquanto Márcia, né? Isso. Eu desejo que todos que estão assistindo, principalmente as mulheres que estão assistindo esse programa aqui agora, entendam o seu valor. Entendam que você pode tudo, desde que você realmente se conheça. E você só vai se conhecer quando você aprender a dizer esse não, quando você aprender que você é especial, que você é pertencente a esse mundo, sim, né? Eu tenho uma amiga, Aline Prado, uma querida, que ela fala muito sobre isso e ela mostra o quanto a mulher preta, principalmente, tá? Ela tem um poder incrível. Quando ela entender isso, esse mundo vai ficar pequeno. Porque nós somos a maioria, viu, gente? Nós somos a maioria. Então, assim, hoje nós pertencemos porque nós nos impomos, né? A gente consegue mostrar quem a gente é. E a gente, agora, só que com muito mais correria do que qualquer um outro, né? A gente tem que estudar mais, a gente tem que ler mais, a gente tem que aprender mais, a gente tem que se posicionar mais. Para se chegar, tem que ter cargo, não tem jeito, tem que ter cargo, né? Para poder as pessoas olharem para você. É triste, mas é fato, né? E você vai conseguir chegar aonde você quer quando você se posiciona de verdade e quer aprender realmente quem você é. Faça uma terapia. Hoje tem tantos lugares que você consegue fazer gratuitamente. Se você não tiver condições de pagar, ofereça aqui, doutora Ana. Doutora você ir lá. Ana, A escola, Ofereça. doutora Então, assim, faça uma terapia, porque eu era resistente à terapia e eu estou fazendo já tem um mês. E eu estou amando poder falar com o outro olhar para mim e falar assim, você tá indo para o caminho certo, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Pensa se não é isso que você tem que mudar. Então, assim, te dá a opção. Você tem a opção de escolher aquilo que você quer e quer fazer e quer ser. Então, não se diminua. Seja você. Coisa você puder linda. ser. Selma, sua câmera é aquela lá. Vamos lá, gente. Olha, eu vou começar, e é uma passagem bem rapidinha, que quando você vê Deus no outro, você consegue se enxergar melhor e ver que o outro tem tanta beleza quanto você tem. Então, a gente começa aqui. E agradecer a Adriana, a Rosa Moreno, que me fez estar no grupo e nesse podcast tão maravilhoso, e dizer que você pode, que todos podemos, porque o tamanho é você quem decide, não é o outro. Então, você pode ser maravilhoso, você pode ser especial para você mesmo, porque para Deus você já é especial. Então, basta você crer. E aí você segue, porque a felicidade é o passo que você determina. Então, ninguém é feliz todos os dias. A gente Exatamente. não tem o cabelo, não tem a unha, não tem a roupa, não tem o sapato que o outro tem, mas a gente tem Deus dentro. E quando Ele está dentro, ninguém tira nada de você. Então, é só seguir e a jornada está aí. É para todos nós. Amém. Tá bom? É sobre isso. Maravilhosas. Eu quero agradecer a vocês por ter vindo o tempo de vocês. Hoje um sabadão, né? Foi ótimo. Chuvoso. Chuvoso, É. gente. Sábado chuvoso. A gente Mas não quem faz o dia esperava. bonito somos nós, né? Mas a gente pode ver o sol Eu através encontrei da pessoas com maravilhosas certeza. hoje. né? Foi muito bom. E é isso. Muito obrigada mais uma Obrigada. vez. Eu quero deixar aqui a nossa gratidão a vocês pelo carinho, porque acreditam no nosso projeto. Eu estive lá com a Márcia,
com a Ana, que me entrevistou. Até postei esses dias a nossa reportagem. Não, ela foi a nossa Caí cerimonialista de maravilhosa. paraquedas como entrevistadora, mas eu gostei, foi maravilhoso. Foi incrível, né? 2 anos da revista Toque, de Verdade. empreendedorismo, com tanto brilho. Vocês estavam incríveis, aqueles vestidos Obrigada. maravilhosos. Uau! Pois é. No Palácio Tiradentes, tirando Puro poder. onda, gente. Puro poder. Verdade. E que vocês sejam plenas nos negócios de vocês, né? Adorei Obrigada. saber que você dá aula de forma gratuita na Igreja Católica, na Barra. É isso, na Barra da Tijuca. Na Barra, né? aqui Que na Barra lindo, da que Tijuca, lindo. né? Se doar não tem preço, É cara. isso, é doação total. E eu quero, mais uma vez, convidar você, pessoa, independente de ser homem ou mulher, porque a nossa associação acolhe a todas, embora sejamos mulheres de start, mas a gente tem nós, a nossa família, né? A gente tem os nossos, e ali é muita conexão. Quando a gente distribui um ingresso, você pode convidar o marido, os filhos, pode convidar os amigos, e vão em bonde, É né? isso. Vão peça isso. teatral, são 8, 9 É. ingressos. Ah, eu me amarro. Vejo Não lá, é- vai cada lugar que elas vão, muito Muito legal. Tem legal, dia que eu vou né? em 2 seguidos. Olha só que legal. que eu Isso é gosto muito tanto, bom. Isso é tá bom. vida, cara. Isso Isso é é vida. vida. E a gente E é também, deixa eu falar aqui pertencer, para né? É vocês. pertencer. A gente é uma marca registrada. Eu esqueci de Olha, falar. maravilhoso. Isso. Ê! Ninguém no Brasil pode Tasca mais. usar Mulheres de Start. É nossa. Nossa. E foi um nome que Deus me deu. Aham. Estava no Village Mall tomando café com uma amiga, Nádia Vieira, maravilhosa. Eu espero conseguir trazê-la aqui. É uma empreendedora, uma empresária incrível. E a gente estava tomando um café. Eu falei, amiga, vamos fazer o seguinte, vamos convidar as nossas amigas para tomar um café no Julieta de Serpa? Para quem não sabe, É maravilhoso. eu passei um processo de miserabilidade até os 18 anos de idade. E eu morava em Parque Anchieta e minha vida era ali. E todo mundo ia crescendo, boas notas na escola, eu sempre fui uma aluna mediana. Você perguntar qual é a matéria que você mais domina, vou dizer nenhuma. Português, inglês, história, geografia, para mim era tudo média para passar. E não tenho nada assim de potencial, de maravilhoso, não. Mas tinha uma coisa muito legal em mim. Quando eu saí desse lugar de miserabilidade, eu comecei a acessar os lugares de luxo, eu sempre levava mais uma pessoa. E aí eu pagava passagem de ônibus, porque tinha que ser de ônibus, não tinha Uber naquela época, e talvez nem tivesse dinheiro para isso. Então, eu ia na Zona Sul, no restaurante, eu levava mais uma, eu pagava a passagem e a comida. Aí eu fui operadora de turismo pela Promotional Travel, fiquei 16 anos lá. Meu nome abria a porta nos hotéis. Então, eu ficava nos finais de semana hospedada em hotéis. Eu levava mais uma amiga, pagava a passagem, ela ficava hospedada de graça comigo, pagava a comida. Então, eu faço isso há muitos anos. E há 2 anos, a gente está completando 3 agora, a gente resolveu fazer o Mulheres de Start a partir desse café lá no Village Mall. E a gente uma marca registrada, É com outra CNPJ, Olha aí. a gente tirando onda aí, Isso é bom levando a demais. mulherada pelo É isso. mundo. Olha só que pelo legal. mundo. Estivemos em Búzios. Eu acabei agora de voltar de Paris, onde eu tive a oportunidade de entrevistar mulheres brasileiras, uma que mora em Roma e a outra que mora mesmo em Paris. A gente encontrou algumas de São Paulo lá e fizemos uma grande festa ali na Praça do Trocadeiro. A gente vai finalizando por aqui. Tem muita história para contar, gente. É. Como E o tem convite história. é refeito, tá? Voltem. A gente Com quer vocês de certeza, novo vai aqui ser um nessa prazer. mesa. Vamos fazer esse do público lá, vai ser legal, né? Vai ser legal. Botar Eu gosto vamos ali. fazer do Vamos, público? vamos, Então tá vamos. marcado, hein? Tá. Quero vocês 3 lá com a gente, ó. Um beijo, dá tchauzinho lá. Obrigada, gente. A gente volta já já com mais gravações do podcast Pertencer. Até já. Tchau, tchau.